Ó, mas uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, Vilela, porque esse assunto do Pix... Estão falando que caiu o Pix pra você, ô Bruno. Pois é, agora eu sou esquerdista já. Na Austrália, Já eu virou. virei petista, eu tô fazendo L já. Mas o ponto é que toda essa revolta popular, ela... Na verdade, ela deveria estar olhando uma outra coisa. Porque, como eu disse, caiu essa nova normativa. Está sendo monitorado igual. Então, o cara que pensa, não, eu ganho meu salário, sou CLT, pago 27,5% de imposto, só que eu tenho um imóvel que eu comprei, que eu tô alugando para uma pessoa, e ela vai me pagar no Pix e eu não vou ser pego. A chance de ser pego é a mesma, cara, porque estão te monitorando. A atualização de norma não iria mudar isso. Teria só mais cruzamento com outras instituições, mas talvez nem afetasse esse cara. E agora vai ter IA para tratar dado, né? Então vai ter muito mais condição de processar esse volume cavalar de dados que chegam. Mas o ponto é que se as pessoas estão revoltadas com isso, elas têm que observar aquilo que tá para acontecer, que é o Drex. E eu vi muito pouca gente falando sobre o Drex. O pessoal não tem muita noção disso. E o que é esse Drex? A sigla Drex vem de digital... Guardiões da Galáxia, não, né? Não. Vem de digital, mas é do mesmo nível. real, eletrônico, e o X é pra mostrar alguma coisa a ver com o século XXI, essa ideia de exponencial. Mas o Drex nada mais é do que uma versão 100% digital da nossa moeda, do real. E qual que é o ponto? Alguns países na Europa, por exemplo, eu fui pra Inglaterra, fui pra Londres, e lá eu não consegui usar papel moeda, porque muitos locais não aceitavam. Não é que eles... simplesmente eliminaram o papel moeda da economia, mas não aceitavam. Ué? Falam que na Suécia você também não consegue mais usar papel moeda. Aqui no Brasil ainda se usa, mas cada vez menos. Pensa no quanto de dinheiro que você faz no ano e o quanto você vê disso realmente como papel moeda na sua mão. Esquece. Quase nada. Pouco, E agora o pessoal não querendo ser monitorado, mas o monitoramento que já existia, começou a usar mais papel moeda. Talvez até a gente veja na economia aquelas notas de R$200 que eu nunca vi circulando. Verdade. Não sei se o pessoal lembra, mas em 2020 a gente teve um lançamento de uma nota de R$200 do Lobo Guará. Eu nunca vi nenhuma, a não ser que eu peguei no caixa no primeiro dia que eu queria guardar uma como objeto de colecionador. E você não vai ter essa opção com uma moeda 100% digital. E tudo vai ser monitorado, porque a consequência do processo digital é essa. Claro. Você tem todos os dados lá. O dinheiro físico você não consegue monitorar. Agora, o dinheiro digital você consegue monitorar 100%. E com possibilidades também, que é tecnologia, né? Traz possibilidade que a gente pode julgar boa ou ruim. Mas, por exemplo, possibilidade de você colocar limitações para destino do dinheiro. Ou até colocar uma espécie de prazo de validade no dinheiro. Se o governo ele dá um auxílio para as pessoas, espera que esse auxílio se converta em consumo, ele fala, olha, se não converter em 6 meses, você perde o dinheiro. Ou, por exemplo, nós vimos que infelizmente aqui no Brasil tem gente usando Bolsa Família para colocar em site de aposta. Isso aconteceu. O governo poderia limitar e falar, não, esse dinheiro aqui não tem como ser transferido para site de aposta, através de programação. Só que você tem essas hipóteses, vamos colocar assim, que seriam mais socialmente aceitáveis, porque muita gente seria a favor dessa limitação de não usar com aposta, mas tem outras coisas que poderiam beirar o absurdo. Depende de quem vai estar no poder, porque de fato, possibilidade tecnológica existe para isso. E o Drex não é um assunto que a gente vai ver, sabe, não, vai ser em 2030 que a gente vai ver o negócio começar a ser testado. Tem teste acontecendo já. Não veio desse governo, isso foi aprovado na época lá do Roberto Campos Neto, no começo do governo Bolsonaro, quando era Bolsonaro, Paulo Guedes. É uma evolução daquilo que a gente está vendo no uso da moeda, só que com consequências que para um governo totalitário seria o sonho de consumo. Você sabe tudo que todo mundo consome, você consegue cobrar imposto automático, que você vê a movimentação inteira, porque o cara não tem possibilidade de fugir para o papel moeda. E esse é o caminho que a gente está vendo se delinear, cara. Porque, como eu disse, né, quem está assistindo aqui, pensa no quanto de dinheiro físico você usou no último ano. Cara, eu não me lembro. Cara, quase nada. Quase nada. Uma coisa que me chamou a atenção é que eu fui fazer a cobertura das eleições na Argentina, no primeiro e no segundo turno. E eu contratei um cara para me filmar. E ele estava conversando, ele de economia, investimento, ele falou, pô, um negócio legal que vai acontecer na Argentina é que por questões de higiene, doença, segurança, daqui a poucos anos a gente não vai ter mais o papel moeda, vai ser tudo eletrônico. Aqui está se desenvolvendo bem para isso. E na hora eu pensei, pô, esse cara não tá entendendo por que o governo tem todo o interesse de acabar com o dinheiro em papel, o físico. Ele te diz que é por questões de higiene, segurança e tudo mais, só que na verdade o sonho de qualquer governo, e aí não é só a China não, até o governo americano, é que você só use o dinheiro eletrônico. Porque do momento que você só usa o dinheiro eletrônico, não é que ele vai combater apenas a sonegação. Ele vai poder ter um poder enorme na sua vida, um poder que nunca nenhum governo teve na humanidade, nem na época feudal, os caras controlavam
tanto assim, que você tinha uma moedinha de ouro em casa, a tua colheita, O controle era muito menor. era muito menor. Ele vai poder até vender essa informação para Tudo. qualquer E instituição. com o Drex, eu vi um especialista falando semana passada, a gente não tá fazendo alarmismo não, são tecnologias, que você vai poder selecionar até o raio que a pessoa faz a compra. Cara. Pra estimular a economia local, por exemplo. Isso, ó, Vilela, você pode comprar à vontade, tá? 3 quilômetros da sua casa. Pô. Ah, mas eu quero comprar bebida. Ótimo, você tá liberado para comprar bebida. Só os finais de semana. O governo, ele vai poder colocar lá regras para o gasto do dinheiro. Esse fenômeno não é imediato, porque o Drex no Brasil é mais entre instituições financeiras, não vai ser de pessoa física para instituições no início. Teste ainda, né? Teste. Olha, isso você tem que prestar atenção, Tuti. Você tem namorada e tem amante, por exemplo. Ele pode limitar o gasto com a amante. Fala, não, você tem namorada, cara. Vai gastar com outra garota? E aí? E essas flores? Por que não são nesse endereço aqui? Quer saber Você falou brincando, uma coisa... Eu falei brincando? Ah, não, no caso dele é verdade, É verdade. né? Sabe o que vai acontecer? Que aí sim é ruim. No início não, tá? Mas depois sim. O governo, ele vai ter acesso a todos os itens que você compra. Claro, é isso que eu tô falando. E aí tem gente que me diz o seguinte, pô, mas se você não tem nada pra esconder, qual o problema? Ele tá Eu falo, sabendo, ele o tá sabendo que você animal- vai ter um filho antes de você divulgar pra galera. O governo, ele não existe. Ele é um emaranhado de pessoas naquele momento cuidando do Estado. Então, você não sabe quem vai assumir. Então, daqui a pouco assume um grupo que é contra você. Cara, vai olhar tudo que você faz Pode pra te chantagear, culpar por alguma coisa, cara. Pra te culpar por alguma coisa. Então, eu acho legal o desenvolvimento tecnológico. Eu sou totalmente favorável a tudo, tá? Pix, Drex, tudo. Mas deixa as outras ferramentas. Cara, deixa o papel moeda, deixa outros tipos de transferência, mantém o sigilo. Se mantiver o sigilo, não tem isso, né? Tem esse ponto. Porque, Exato. por exemplo... Na China já existe crédito social. Não, sim, lá é uma outra coisa, né? É ditadura. Mas o pessoal tava tranquilo, revoltado né? pensando... Não tá tranquilo. Não tá tranquilo. tá tranquilo. Mas o pessoal tava revoltado pensando, não, o cara vai saber tudo que eu usei no Pix. Não seria assim, nesse momento, com essa norma não. que seria atualizado. Eles só veriam, eles separam em 2 grupos, né? Teria movimentação entre contas do mesma titularidade. Então, você fez um Pix de 20 mil da sua conta do Itaú para a conta do Bradesco. Certo. Por algum motivo, você prefere investir no Bradesco. Aquilo está separado das outras movimentações. E teria as outras que seriam para conta de terceiro. Agora, se você usou teu dinheiro para comprar maconha ou para ajudar uma ONG que cuida de crianças carentes, o pessoal não tá vendo para onde tá indo e de onde tá recebendo. Seriam simplesmente os valores. E por valores, isso pode acontecer agora. Pode ter gente que vai cair na malha fina referente à movimentação de anos passados, porque demora para acontecer esse cruzamento de dados. Então o cara tá movimentando 20 mil, gastando 15 mil no cartão, pensando, não, agora eu tô tranquilo. Não, o monitoramento já acontece. 5 aninhos. Agora, com o Drex você vai ter uma possibilidade maior, e aí depende de quem vai estar no poder, das garantias que nós teremos no Brasil. Por isso que tudo que mexe com essa parte de sigilo tem que ser realmente debatido, explicado para a população, porque é o direito que as pessoas têm, né? De ter as informações delas restritas. Porque tem muita coisa que hoje, por exemplo, é totalmente normal na sociedade, mas que você pega e volta 200 anos no tempo, era ilegal. Por exemplo. E hoje, união homoafetiva em alguns países hoje ainda é ilegal. Só que com o tempo, isso tende a deixar de ser, porque já aconteceu no mundo inteiro. Claro. Se a gente pega aqui no Brasil, até 1888, era legal você ter escravos, pô. Mas nunca foi algo que seria, né, pela ótica do ser humano, pô, um outro ser humano, isso não era correto. Mas era legal, pô, quer dizer que é legal, que aquilo é Moral, correto, ético. é moral, ético? Não. Então tem coisas que necessitam de privacidade para que você possa começar a debater o assunto e tomar medidas contra. Então lá atrás tivesse monitoramento, como é que o cara ia ajudar, por exemplo, o pessoal que era escravo fugir? Que é uma coisa que a gente olha hoje e fala, pô, que bom que tinha esse tipo de pessoa, né? Com monitoramento de tudo que você faz, não conseguiria ter esse tipo de coisa. Que é o crédito social na China. O governo tá te olhando e falando, como você se comporta? Ah, não, o cara fala mal do governo. Perde ponto. Imagina um crédito social aqui. Só que o problema é que o governo ele vai transformando a população tão gado, né? Você vai aceitando e achando legal. Mas qual o problema de ter um crédito social? Se você não discordar do governo, você não vai ter uma nota ruim.